Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para ter uma conversa com vocês, porque eu tive uma conversa super inspiradora com uma pessoa com uma maneira de funcionar muito, assim, uma maneira da mente funcionar muito parecida com a minha, assim, então houve uma identificação. Quando eu digo parecida com a minha, assim, eu falo para os meus amigos que eu sou nerd, né? Então, assim, eu tudo. Quando eu conheci um curso em milagres, então eu sou aquela que leu livro-texto 2 vezes seguidas, que fez o livro de exercícios, que são 365 exercícios, 2 anos seguidos, que completei os exercícios, que li todos eu não sei, mas assim, eu li, sei lá, quantos livros de apoio para o entendimento de um curso em milagres, né? Agora eu estou me interessando pelo budismo, então eu quero entender qual é a história do Buda histórico, eu quero entender quais são os preceitos do budismo, eu quero entender, né? Então, nesse último ano, por exemplo, eu acho que eu já li uns 10 livros de budismo para aprender a respeito desse assunto. E essa pessoa também é assim como eu, e eu vejo que tem uma tendência para mim de levar essa questão espiritual muito para um lugar intelectual, num lugar de racionalização, de tentar entender o processo muito mais do que viver ele na prática, né? E aí, com essa tendência de racionalizar, há um distanciamento do lugar, como é que eu posso dizer? Né? A gente vai criando vários problemas, várias questões e a gente acaba se distanciando da fonte desses ditos problemas, desses do que a gente chama ali de desconexão, né? Então eu vou explicar, vou tentar elaborar aqui um pouquinho mais. O que eu tenho aprendido assim na prática de meditação e até inclusive assim no dia a dia é que a gente talvez tenha um pouco de dificuldade de contemplar isso, mas é que a gente não sabe muito a diferença entre uma experiência e uma realização. E a gente também não sabe a diferença entre uma experiência e a nossa consciência livre, né? Então era sobre isso que eu queria falar assim um pouco sobre a nossa consciência livre. Então o que que acontece, né? No nosso dia a dia, bom, talvez vocês já estejam iluminados, vocês vivam algo um dia a dia um pouco diferente do meu. Mas no nosso dia a dia existem, se a gente acompanhar, existe uma flutuação de estados, né? Então, por exemplo, numa prática de meditação, isso que eu venho praticando formalmente nos últimos tempos, né? Assim, é algo a que eu resisti muito tempo, mas eu finalmente assim me rendi e tenho gostado bastante assim desse processo. Inclusive, eu estou fazendo um curso online com Mingyur Rinpoche, que é muito legal, eu recomendo para quem quiser na comunidade Tergar. Então fica aqui a dica para você, e foi uma dica que eu recebi pessoalmente do Gustavo Gitti, que me disse que não existe, para ele não existe curso melhor, né, de meditação. Mas o que eu quero dizer com isso é que durante o nosso dia tem flutuações e, por exemplo, durante uma prática, né, de meditação, existem também algumas experiências que a gente vivencia, né? Então, para quem já tentou sentar na almofada, a sensação até, inclusive, quando a gente começa a praticar a meditação formal, é que as coisas estão piorando, né? Que o nosso estado ali está piorando. Fala, nossa, mas eu era uma pessoa estável e de repente agora eu tô aqui sentindo todas essas emoções, todos esses sentimentos. Eu tenho falado bastante também disso, de como isso vem muito mais à flor da pele, e a gente vai perceber que não é que eles estão se manifestando mais, é simplesmente que antes eu estava inconsciente deles, né? Mas aí eu vivo essas experiências, e eu vivo experiências, por exemplo, num processo, né, numa prática de meditação. Então existem as experiências que eu considero prazerosas, ou seja, uma experiência de calma, uma experiência de repente de uma euforia dentro do processo de meditação, ou até uma experiência de como é que eu digo, de uma cessação mesmo, de uma pausa do processo do pensamento, né? Que a nossa mente está ali o tempo inteiro, ali borbulhando, cheia de pensamentos. E aí o que acontece na nossa experiência geralmente é que a gente quer se agarrar àquela experiência, né? Então a gente quer segurar aquele momento, e a gente, inclusive, numa próxima prática de meditação, a gente fica tentando repetir essa experiência e a gente não entende que é uma experiência, né? E da mesma forma, quando acontece alguma coisa que eu considero negativa, que é, por exemplo, uma prática de meditação onde eu percebo uma agitação da minha mente,
onde eu percebo que eu tô com uma certa sonolência, né? Aí eu também quero me livrar daquilo. Eu acho que é algo assim a ser aqui, eu preciso me libertar daquilo. E eu não consigo perceber que no céu da minha consciência, todas essas manifestações, todas essas experiências, elas têm lugar, elas cabem. E aí eu acabo me sentindo preso aos meus processos emocionais, por quê? Porque quando eu começo a entrar num processo desse, geralmente o que a gente faz, a gente sai da experiência em si, que eu já falei isso para vocês também, que pode ser muito simplificada no sentido de a gente poder viver essa experiência no corpo, na maneira como ela está se manifestando, assim, manifestando mesmo na forma, até no mundo, né, que nos rodeia. A gente sai desse lugar e a gente entra num pensamento, a gente começa já a dar nome para isso. Eu falo, eu tô sentindo raiva. E quando eu sinto raiva, eu dei uma roupagem para aquilo que está se manifestando, que de repente é só um dente cerrado, que de repente é um coração mais acelerado, mas eu dei o nome de raiva. Aí eu começo a pensar, por que eu tô com raiva? E aí eu começo a me lembrar de eventos, né, do que aconteceu para eu estar com raiva. E aí o que eu faço é que num processo de meditação, ou mesmo num processo de auto-investigação, ao invés de eu me libertar, eu me prendo cada vez mais, porque eu relaciono isso que eu tô sentindo a algum evento lá fora, alguma circunstância lá fora. E dessa maneira eu me distancio da fonte e, portanto, da solução disso que eu tô chamando de um problema, né? Então, é, quando a gente sente essas emoções, quando a gente sente essas manifestações se manifestando, né, a gente pode fazer um exercício também de contemplação para que a gente contemple a natureza livre da mente. E aí, como que é esse exercício, né? Então, quando a gente está no meio da confusão mental, em que a gente começa a se distanciar da realidade, ou seja, eu saio da minha sensação corporal, da minha contração de repente muscular, eu entro, eu dou um nome para aquilo que eu estou sentindo, e aí eu construo uma história por trás daquilo, né? Ou seja, tem toda uma construção, tem toda uma mente discursiva com uma imaginação incrível para criar sustentação para aquilo que eu estou sentindo, ou seja, eu me prendo cada vez mais, eu não percebo que isso não vem de uma condição minha, que eu criei aquilo naquele sentido, né? E aí eu crio uma história para sustentar aquela emoção, aquela sensação, e de repente eu me perdi de mim mesma, eu não consigo mais voltar, não consigo mais achar a linha que vai me trazer de volta para o meu centro, né? E no entanto, nesse momento de maior confusão, quando a gente percebe que a nossa mente discursiva está inventando toda aquela história, a gente pode parar naquele momento, contemplar e falar assim: puxa vida, essa natureza livre da mente que tem a liberdade e tem o poder de criar toda essa narrativa e de criar histórias de uma maneira em que eu entro naquele mundo e eu esqueço que eu tô no mundo mental e que eu não tô vivendo na realidade, né? Então, nesse momento, mais uma vez, eu me liberto porque eu me liberto da circunstância. Eu não sou mais uma vítima da circunstância e nem das histórias que eu criei na minha mente. Mas aí eu começo a perceber que eu sou o que um curso Milagres chama de o sonhador do sonho, né? Era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, gente. Super, super, super obrigada pela atenção de vocês. Namastê.